Leituras do livro Limites Internos. Capítulo: A Vida Não Vivida. A maioria de nós tem duas vidas, a que vivemos e a que permanece dentro de nós, não vivida. Entre as duas interpõe-se a resistência. Você já comprou uma esteira e a deixou de lado, esquecida, empoeirando? Já desistiu de uma dieta, de um curso de yoga, de uma sessão de meditação? Já ignorou o apelo íntimo para se dedicar a uma prática espiritual, prestar serviços humanitários, servir ao próximo? Já quis ser mãe, médico, advogado para ajudar os fracos e oprimidos, concorrer a um cargo, empreender uma cruzada em prol do planeta, lutar pela paz mundial ou preservar o meio ambiente? Tarde da noite, já teve uma visão da pessoa que poderia ser, do trabalho que precisaria realizar, da pessoa bem-sucedida que deveria se tornar? Você é um escritor que não escreve, um pintor que não pinta, um empreendedor que não empreende? Então sabe muito bem o que é resistência. Uma noite deitado, ouvi papai conversando com mamãe. Papai disse: "Deixe o garoto se virar, pois o que está dentro dele tem de sair." Esse trechinho é de John Lee Hooker. Book Shilling. A resistência é a força mais tóxica do planeta. Causa mais infelicidade que a pobreza, a doença, a disfunção erétil. Ceder à resistência deforma o espírito. Ela nos paralisa, faz de nós menos do que somos e do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, eu acredito, deve considerar a resistência um mal, pois ela nos impede de concretizar a vida que Deus tinha em mente quando deu a cada um de nós um gênius especial. Gênius é a palavra latina que os romanos usavam para designar um espírito interior, sagrado e inviolável, que vela por nós e nos estimula em nossa vocação. O escritor escreve com seus gênios, o artista pinta com o dele. Toda pessoa que cria age com base desse centro sacramental. É a sede de nossa alma, o vaso que contém nosso ser potencial, nosso farol e nossa estrela guia. Todo sol lança uma sombra e a sombra dos gênios é resistência. Quanto mais nossa alma pretende realizar, mais as forças da resistência se insurgem contra nós. A resistência é mais rápida que o projétil, mais poderosa que uma locomotiva, mais difícil de largar que a cocaína. Não somos os únicos a tombar diante dela. Milhões de bons homens e mulheres já tombaram antes de nós. E o pior de tudo, nem mesmo sabemos o que os atingiu. Eu não sabia. Dos 24 aos 32 anos, a resistência me chutou o traseiro da costa leste à costa oeste e vice-versa por 30 vezes, e eu ignorava que ela existisse. Olhava em volta em busca do inimigo e não o via, embora ele estivesse bem à minha frente. Você já deve ter ouvido essa história. A mulher é informada de que tem câncer e 6 meses de vida. Poucos dias depois deixa o emprego, volta a escrever as canções mexicanas que deixara de lado para cuidar da família, ou começa a estudar grego clássico, ou muda-se para o centro da cidade para cuidar das crianças com AIDS. Os amigos pensam que a mulher enlouqueceu, mas ela própria nunca se sentiu tão feliz. Há um pós-escrito: seu câncer entrou em remissão. Mas tem de ser assim? Precisamos encarar a morte para levantar a cabeça e enfrentar a resistência? A resistência precisa paralisar e desfigurar nossa vida antes de descobrirmos que ela existe? Quantos de nós não nos tornamos alcoólatras e viciados em drogas, desenvolvemos tumores e neuroses, sucumbimos aos analgésicos, à fofoca e ao uso compulsivo do celular por não fazer o que o nosso coração, nosso gênios interior quer que façamos? Se amanhã de manhã, por um passe de mágica, toda alma desorientada e obtusa acordasse com o poder de dar o primeiro passo em direção aos seus sonhos,
As salas de espera dos psicanalistas ficariam vazias. Não haveria mais ninguém nas prisões. A indústria tabagista e a do álcool desapareceriam com os alimentos industrializados, as cirurgias plásticas e o infoentretenimento, para não mencionar as empresas farmacêuticas, os hospitais e a profissão médica. A violência doméstica extinguiria-se, tanto quanto o vício, a obesidade, a enxaqueca, as brigas de trânsito e a caspa. Ouça seu coração, a menos que eu esteja enganado, nesse exato momento, uma voz baixinha e suave está sussurrando para você, como fizera milhares de vezes, explicando-lhe qual é só a sua vocação. Você sabe qual é, ninguém precisa lhe dizer. E corrija-me se eu estiver errado. Você não se encontra mais perto de entrar em ação hoje do que se encontrava ontem ou se encontrará amanhã. Você acha que a resistência não é real? Ela o enterrará. Como se sabe, Hitler queria ser artista. Aos 18 anos, pegou sua herança, 700 coroas austríacas e mudou-se para Viena para estudar. Tentou se inscrever na Academia de Belas Artes e depois na Faculdade de Arquitetura. Você já viu algum quadro dele? Eu não. A resistência o derrubou. Talvez seja exagero, mas vou dizer assim mesmo. Para Hitler, foi mais fácil começar a Segunda Guerra Mundial do que encarar uma tela em branco. Bom, como vocês repararam, eu tenho um déficit de atenção. Então, às vezes eu começo a ler e ufa, minha cabeça vai embora, pensando no caso da minha resistência, ou por que me deu vontade de escrever, ou por que me deu vontade de ler, e assim vai. E eu me perco no meio do texto que estou lendo. Bom, e assim a vida segue. Vou tentando derrubar as minhas paredinhas, a minha resistência, e voltar a ser uma pessoa que tenha mais orgulho de mim. Queridos, eu quis compartilhar esse capítulo com vocês, desse livro, Limites Internos. Muito bom, gostando bastante. Talvez seja o capítulo que eu tenha mais afinidade, mais links, ok? É isso, gratidão e até mais.